Bem-vindos à Soma dos Dias, um podcast de negócios. Eu sou o Hugo Neutel. Neste episódio, os resultados da TAP quando a venda da transportadora vai a meio. Depois, os avanços e recuos da guerra no Médio Oriente. De seguida, falo com o Paulo Motinho e o Celso Filipe. Esta é a Soma dos Dias. Começamos com a TAP, a Transportadora Aérea Nacional está em pleno processo de venda, com 2 interessados, e nesta semana apresentou uma queda dos lucros de mais de 90% em 2025. O resultado foi de pouco mais de 4 milhões de euros. A diminuição foi justificada pela companhia com um ajuste fiscal relacionado com uma reavaliação dos ativos por impostos diferidos que teve efeito no IRC. Comigo está o editor executivo do Negócios, Paulo Motinho. Viva, Paulo! Até que ponto é que esta queda nos resultados pode ter impacto na venda? Viva, estes são os resultados da TAP que têm aqui uma dupla leitura. Quando nós olhamos friamente para os números, o que vemos efetivamente é uma quebra de mais de 90% nos lucros da TAP, mas também podemos ver do outro lado que é um resultado positivo pelo 4º ano consecutivo, e se calhar devemos focar mais neste lado positivo. Porquê? Porque efetivamente muito daquilo que foi a quebra do resultado da TAP tem a ver com um efeito contabilístico, aquilo que estavas a referir, da reavaliação dos ativos por impostos diferidos, e isto tem a ver essencialmente com a decisão do Governo de reduzir a taxa de IRC, e isso vai impactar estes ativos que são resultado de prejuízos passados que a TAP poderá descontar no futuro nos impostos. É um fenómeno fiscal que de resto já temos assistido noutras áreas de atividade, nomeadamente na banca e noutras. Exatamente. E aí, quando olhamos para estes números e vemos se calhar um título a dizer que há uma quebra de mais de 90%, eu penso que os interessados eram 3, agora são 2, a Lufthansa e a Air France KLM, vão-se focar não naquilo que nós chamamos o bottom line, no resultado em si, mas nos indicadores operacionais que a TAP nos mostrou. E quando olhamos para esses indicadores são positivos. Temos uma empresa que tem aqui um crescimento das receitas, ligeiro, mas tem um crescimento de receitas, mais 1,2%, também tem obviamente um crescimento de custos, mais não seja pela questão salarial, mas também tem um crescimento do número de passageiros. Estamos a falar de mais de 16,7 milhões de passageiros transportados pela companhia aérea portuguesa, um aumento de 3,4% face ao ano anterior, o que traduz aqui uma operação que está a fluir. Os aviões estão a levantar voo, estão a levar mais passageiros, há novas rotas, e é aí que estes compradores se vão concentrar, e menos provavelmente nesta parte fiscal que afeta um resultado líquido que vale o que vale. Eu acho que eles vão concentrar claramente na parte operacional. E nessa parte operacional ficámos também a saber que as receitas com a manutenção, por exemplo, cresceram, e que a companhia quer apostar mais no longo curso. Estes fatores também poderão influenciar a atratividade, digamos assim, da TAP, com eventual reflexo nas ofertas que a Lufthansa e a Air France poderão fazer? Claramente. O que nós estamos aqui a ver e a olhar hoje, que são apresentados os resultados. Hoje, quinta-feira, dia em que estamos a gravar. Em que são apresentados os resultados da TAP, estamos a fazer uma radiografia ao que passou. Obviamente estes resultados dão-nos aqui alguma perspectiva do que aí vem. E a TAP e o seu CEO, Luís Rodrigues, estão a olhar para a frente e sabem em que processo estão. Está a decorrer um processo de alienação numa posição de 44,9% do capital da empresa, e estamos a falar de uma empresa que mostra-nos não só o crescimento das receitas daquela que é a sua atividade core, transportar pessoas, mas também um crescimento do peso do negócio da manutenção. Isso é muito relevante. E há aqui também sinais que já tinham sido anunciados, mas um investimento de cerca de 20 milhões de euros num hub de manutenção a norte, no Porto, que também foi sublinhado pelo Primeiro-Ministro, por Luís Montenegro, como sendo muito importante para a operação da TAP, mesmo num futuro em que tenha um outro acionista. Há esse crescimento, que até é a área de negócio que registra o maior crescimento, mais de 10%, salvo erro, que nos dá aqui um sinal positivo. E depois, por outro lado, temos uma TAP que
está, como podemos dizer assim, a piscar o olho a quem a quer comprar. Entre os dois interessados, ou os três interessados, todos eles olhavam para a TAP como uma forma de ganhar uma empresa que tem rotas que são muito relevantes, nomeadamente as rotas para o Brasil. E o que nós vemos naquilo que a TAP nos apresenta é o anúncio de vamos apostar em continuar a crescer naquilo que é a nossa grande mais-valia, que é o eixo transatlântico. E vamos crescer, vamos aumentar 2 rotas para o Brasil, temos 15 destinos naquele mercado, 10 deles são exclusivos. Não há concorrência naqueles 10 destinos. E é isso que o comprador vai querer. E a TAP está a fazer isso, e vai fazer isso agora sem as amarras do processo de reestruturação que durante anos limitou a capacidade da TAP a 99 aviões. No primeiro trimestre, a TAP anunciou que já tinha mais um avião, já tinha chegado à centena de aviões. Nesta apresentação de resultados, dá-nos mais visibilidade e diz que vai terminar este ano, muito potencialmente, já com esse novo acionista, com entre 64 a 106 aeronaves, 2 delas, 2 A330, que são aviões de grande dimensão, exatamente a pensar nestas rotas transatlânticas. Ao mesmo tempo, a TAP, de resto com qualquer companhia aérea no mundo, está a sofrer os efeitos da guerra, que nas transportadoras é particularmente visível no custo do jet fuel. Até que ponto é que o hedging tem aqui um papel central ou não na proteção da TAP contra as flutuações de preço? Esse é sempre, está a ser um contexto extremamente complexo para as companhias aéreas, porque efetivamente este conflito no Médio Oriente está a ter um impacto fortíssimo nas cotações de tudo o que são o petróleo e todos os seus derivados, no qual se entra aqui o jet fuel. Todas as companhias aéreas sofrem imenso com isto, porque dependem deste combustível para voar, tal como uma empresa de caminhonagem depende de combustível para fazer o troço do sítio A ao sítio B. As companhias aéreas são muito sensíveis a isto e sabem que podem ser ainda mais sensíveis se este contexto se prolongar, o impacto que isso tem na economia. E são o primeiro sinal de que a economia não está bem, é que reduz imenso o número de viagens. E estas companhias aéreas acabam, as que são cotadas, não é o caso da TAP, mas as que são cotadas tendencialmente registram quedas espantosas no mercado de capitais. O que acontece aqui com a TAP, ao longo do ano passado, a TAP preventivamente faz sempre as estratégias de hedging. O ano passado tinha cerca de 30% do seu consumo de combustível a recorrer a esta proteção, se assim podemos chamar. Estamos a falar de uma empresa que o ano passado gastou 989,8 milhões de euros em combustível para as aeronaves. Okay? A perspectiva da TAP sempre foi à volta de 1.000 milhões de euros para o ano passado, ficou ligeiramente abaixo, teve até uma quebra face ao ano anterior, apesar de ter transportado mais pessoas, teve uma quebra de mais de 5%. Este ano a companhia reforçou, e aquilo que nós vemos é que esta estratégia de hedging procura cobrir 40% das necessidades. Obviamente, neste primeiro trimestre, tivemos aqui um janeiro relativamente simpático em termos de preços, mas a partir de fevereiro, nomeadamente no final de fevereiro, quando arranca este conflito dos Estados Unidos e Israel contra o Irão, os preços dispararam. A perspectiva é que esta proteção evite que o impacto seja muito severo nas contas da TAP, e a perspectiva da própria TAP é que o primeiro trimestre ainda esteja de alguma forma salvaguardado. Agora, resta saber até onde ou durante quanto tempo, se calhar já nem é tanto até quanto é que podem subir os preços, porque efetivamente podem continuar a subir. Eu acho que o problema aqui é a manutenção do conflito, e a manutenção dos preços elevados é que podem ser aqui um desafio maior para a gestão de uma empresa em que o seu principal custo é isto. Estamos a falar aqui de uma despesa que tem um peso enorme nas contas da empresa. A proteção é inteligente,
está reforçada e é uma proteção que, ao mesmo tempo que evita que a empresa pague preços altíssimos, lhe permite que, num contexto em que os ânimos se acalmem, em que os mercados aliviem, que os preços comecem a baixar, ela possa também tirar partido desses preços mais baixos. Obrigado, Paulo. Paulo Moutinho e o momento presente e futuro da TAP. E agora continuamos com o foco no Médio Oriente. Desde que começou há mais de um mês, a guerra no Médio Oriente tem conhecido avanços e recuos frequentes. Agora, também o acordo para o fim do conflito sofre do mesmo problema, sobretudo no Estreito de Hormuz, com uma abertura que, afinal, ainda ninguém percebe com 100% de certeza se está de facto ou não a acontecer. Comigo está o diretor adjunto do negócio, Celso Filipe. Viva, Celso, estes avanços e recuos sobre o acordo e a abertura do Estreito, no fundo eram esperados ou serão um sinal de que afinal aquele entendimento é mais frágil do que se poderia pensar? Hugo, acho que esta decisão reforça uma ideia que me parece óbvia. O Irão descobriu, se não o sabia já antes, e julgo que o sabia certamente, que tem em mãos uma arma poderosíssima. Essa arma poderosíssima não é de natureza bélica, é de natureza geográfica. Chama-se Estreito de Hormuz, um estreito que partilha com Omã. E consciente da importância desta arma, o Irão joga aqui, este regime iraniano, joga aqui a sua sobrevivência política. A sua única forma de afirmação, a sua única forma de sair vitorioso desta batalha desproporcional que travou com os Estados Unidos e com Israel, é o Estreito de Hormuz. Agora, esta guerra foi capaz de uma coisa formidável. O Estreito de Hormuz de antes tinha uma passagem livre. O Irão, apesar de já então viver sob pesadas sanções internacionais e ter relações diplomáticas difíceis com a maior parte dos países do mundo, mantinha a livre circulação no Estreito de Hormuz. A guerra alterou isso. E pelos vistos agora, segundo as últimas informações aliás reiteradas por autoridades iranianas, exige uma cobrança de uma portagem que será paga em criptomoedas ou em yuans, porque o Irão está afastado do sistema financeiro internacional e portanto não pode aceder a ele. A única alternativa é as criptomoedas ou ir para o sistema chinês. Uma portagem que pode ascender, se contas grossas, a 2 milhões de dólares por navio, o que daria qualquer coisa como 278 milhões de dólares por dia, estimando uma passagem de 130 a 138 navios diariamente. Daria, ao final do ano, qualquer coisa como uns assombrosos, eu diria mesmo, estonteantes 72 mil milhões de dólares. É mais um custo potencial, veremos como é que tudo se desenvolve, mas é mais um custo económico potencial. Sim, para aliás, se me permites, Hugo, esta portagem no momento inicial foi justificada como uma forma de pagar a destruição provocada pela guerra. Vamos ver se assim será, ou vamos ver se haverá uma outra alternativa, até porque até a União Europeia já disse que esta medida que o Irão quer aplicar contraria o direito internacional de livre circulação. Agora, aquilo que temos visto nos últimos dias, e sabendo que grande parte do que acontece tem origem na imprevisibilidade também de Donald Trump, tendo em conta aquilo que vimos nos últimos dias, as ameaças que Donald Trump tem feito ao Irão sobre a abertura do Estreito de Hormuz, refletem um plano ou já é uma lógica de tentativa de contenção de danos? Eu julgo que é uma prática corrente de Donald Trump, já dos tempos em que ele era personagem de um reality show que era o Aprendiz, em que ele vociferava "You are fired". Portanto, a mesma estratégia de pressão máxima
sobre aquilo que ele considera os seus rivais, os seus adversários, sejam eles países ou pessoas, é aplicada de forma transversal. Ou seja, se nós nos lembrarmos, foi isso que fez com as tarifas. Se nós nos lembrarmos, foi isso que fez com a Groenlândia. Se nos lembrarmos, foi isso que fez com a Venezuela. E é isso que está a fazer, com o Irão. Portanto, esta parte de tentar, vamos lá, usando uma expressão popular, de tentar encostar o adversário à parede é recorrente em Donald Trump. E o presidente dos Estados Unidos tem uma enorme vantagem, tem um poder militar atrás dele que é incomparável, que é precisamente e militarmente porventura a nação mais poderosa do mundo e pode evocar essa condição para pressionar os países ou os seus adversários. Foi isso que fez com o Irão. Tem um problema que é um problema poderá conseguir destruir o Irão, mas não consegue tomar conta do Irão e não se quer arriscar a uma invasão, ou nunca se quis arriscar a uma invasão terrestre que iria provocar mortos e que lhe teria danos significativos em termos de política interna. E por isso optou por esta via. Não sei se conseguiu alguns dos propósitos que pretendia atingir. Os Estados Unidos, em termos mediáticos, têm dito que o único e o principal objetivo era impedir que o Irão tivesse uma arma nuclear, mas era óbvio que havia outros objetivos, entre eles tomar conta do petróleo do Irão, 2, forçar uma mudança no regime iraniano. E nada disto aconteceu. Em meu entender, neste momento, o único interveniente que pode clamar vitória é Israel. Nesta situação que estamos a viver agora, nós sabemos, e para terminar, Celso, que a incerteza é uma das principais inimigas das empresas, da gestão do investimento. Nós vivemos num clima de absoluta incerteza quanto à economia global. Achas que poderemos ver uma diminuição dessa incerteza ou está tudo mesmo ainda por saber este acordo não veio, na realidade, ajudar, pelo menos para já, a acalmar a situação? Julgo que temos, dizendo assim de forma muito simplista, temos o ano estragado. Temos o ano estragado politicamente, economicamente e até porventura a nível dos mercados financeiros. Mas no plano económico não vamos recuperar de onde estávamos face ao que estávamos no início do ano. Por razões óbvias. Sendo que a mais importante delas é que se quebrou de forma evidente aquilo através o elemento mais importante para construir relações de crescimento económico, que é a confiança. E esta confiança degradou-se à escala global e vai ter impactos transversais, desde as decisões de investimento até coisas mais pessoais, como as nossas decisões de férias. Portanto, o consumo, as pessoas terão tendência a serem mais poupadas, os custos dos alimentos vão aumentar e por isso as pessoas também vão ficar mais pressionadas nos seus orçamentos familiares. Juntamente com eles muitos outros custos, ainda há pouco tempo tínhamos a hipótese dos medicamentos e tudo mais. E portanto este quadro negativo que se criou não desaparece com o estalar dos dedos, que neste caso é o fim da guerra. Não, vai demorar muito tempo, vão ser precisos meses para que a circulação no Estreito de Hormuz se venha a regularizar, e ainda assim vamos saber, se tiver que se pagar efetivamente essa portagem, vai ser um custo adicional. Vão haver muitos mais países que vão ter que reforçar os seus investimentos em defesa
por exemplo, no Médio Oriente, os países árabes, e vão, portanto, desviar o seu dinheiro de outras origens para esses fins. E, por exemplo, muitos investimentos árabes que estavam a ser feitos na Europa, por exemplo, poderão ficar em banho-maria porque surgem outras prioridades. Portanto, esta guerra que foi desencadeada a 28 de fevereiro vai prolongar-se no tempo, vai prolongar-se pelo menos durante este ano, no sentido dos seus efeitos. Os seus efeitos vão ser brutais, não vale a pena estar com paninhos quentes. É claro que haverá uma recuperação se efetivamente se concretizar a paz na região, mas ficarão sempre os resquícios da guerra, e esses resquícios vão ter uma importância muito grande na atividade económica ao longo do ano. Cá estaremos para acompanhar esses desenvolvimentos. Obrigado, Celso Filipe. E a situação no Médio Oriente. Assim terminamos mais um episódio da Soma dos Dias. Marcamos encontro para de hoje a 8, porque em todas as semanas há histórias para contar. Obrigado por ouvir. Até lá.